Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, agora 8 horas e 54 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso portal, o noticiasagricolas.com.br, todas as informações que você sabe primeiro aqui para direcionar o seu dia e os seus negócios. Então vamos juntos com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também com o Letícia Guimarães, que garante ali a nossa interatividade, garante que as nossas linhas de comunicação estejam bem estabelecidas. Você pode, enquanto a gente está aqui conversando, mandar suas perguntas, mande aqui os seus questionamentos sobre o que você precisa saber. Claro que hoje vai ser um dia que a gente vai falar bastante sobre a questão da reoneração dos combustíveis, uma notícia que chegou ontem no final da tarde, e também vamos trazer as informações sobre o mercado de grãos, conversando com o meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que em mais alguns minutinhos já estará conosco. Então já se prepara, você que está nos acompanhando pelo Instagram, na hora da entrevista com o Matheus, vai migrar para o YouTube. Combinado assim? Então vamos juntos. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é olhar para os preços. Vamos ver qual é o retrato do mercado nessa manhã de terça-feira. As commodities estão ali operando com caminhos distintos, cada uma respondendo pelos seus cenários. A soja caindo 0,6% agora, 15 dólares e 2 centos por bushel, uma baixa de 0,6%. O milho sobe timidamente, 0,02% de alta para 6 dólares e 42 centos por bushel. O trigo 7 dólares e 10, sobe um pouquinho, 0,06%. O trigo também dando uma respirada depois das baixas de ontem e dos últimos dias. Hoje às 10h30, horário de Brasília, tem Elcio Bento para a gente falar sobre isso, ele que é analista das safras e mercado, para a gente entender esse contexto para o mercado do trigo, tá certo? Bom, ainda na Bolsa de Chicago, a gente vai olhar para os derivados de soja, onde o farelo cai 1% para valer 477 dólares e 30 centos por tonelada curta. O óleo de soja cai 0,3% para 60 centos mais 15 por libra-peso. Na Bolsa de Nova York, nós temos o café voltando a subir. Ontem recuou, hoje tentando respirar também um pouquinho mais aliviado. Então, o contrato mais negociado, 1 dólar e 86 mais 88 por libra-peso, uma alta de 0,2%. O açúcar cai 0,2% para 20 centos mais 25 por libra-peso. O algodão também em queda, 0,3% de baixa para 84 centos mais 55 por libra. E vamos olhar os demais grupos de commodities. E a gente começa com o petróleo. No WTI, a alta é de 1,6% para 76 dólares e 91 centos por barril. O Brent, que é referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, 1,5% de alta para 83 dólares e 22 centos por barril. O gás natural, hoje caindo, 1,8% de queda. O ouro tem 0,5% de baixa. A prata cai 0,6%. O cobre se destaca e tem alta de 0,6%. E neste momento também, quando a gente olha para o dólar index, o mercado também bastante tímido, a movimentação no dólar index, que é aquele índice dólar frente a uma cesta de outras moedas importantes ali, e a gente está falando de 0,02% de alta para 104.640 pontos na manhã desta terça-feira. Quando a gente vai dar uma olhadinha também na bolsa de Dalian, a gente vai ver fechamento para o mercado futuro chinês. A gente vai ver farelo em queda, óleo em alta, milho em baixa e suíno vivo caindo bastante. No resumo da Agriinvest Commodities, este é um levantamento, né, Bolsa de Dalian, e este resumo inicial é um levantamento da Agriinvest, pelas palavras de Eduardo Vanin. Bolsas em leve queda, petróleo estável na casa dos 76 dólares por barril, WTI, moedas de emergentes estáveis nessa terça-feira, dólar index também estável. Nessa semana estão todos de olho no mercado de trabalho americano, os dados do payroll saem na sexta-feira, nesta sexta-feira já, às 10h30, horário de Brasília. Alguns começam a se perguntar se o Federal Reserve teria condições de trazer a inflação para sua meta de 2%. Será que é possível? É isso que a gente vai ter que entender e parte disso, parte importante e considerável desse movimento passa por esses dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O Laninha continua perdendo força, nova onda de calor e seca para a Argentina e sul do Brasil. Europa está mais quente e seca. E nós estamos aqui acompanhando e monitorando toda essa situação. Bom,
A gente falou aqui um pouquinho dessa questão, né, do mercado e como é que estão as cotações e tudo mais. Antes da gente desdobrar alguns mercados, eu só quero lembrá-los que está marcada para hoje. A gente está aqui monitorando se os primeiros movimentos já estão acontecendo, de uma manifestação de diversas associações de classes ligadas ao agronegócio argentino em Santa Fé nessa terça-feira. Né? Essas associações estão cobrando respostas do governo, estão cobrando soluções e uma ajuda diante da pior seca dos últimos 100 anos, a intensificação da gripe aviária, a dificuldade com as perdas no campo. A gente está falando da menor safra de soja da história, não, em 14 anos, né, para a Argentina. Nós temos, então, esses problemas acumulados para os argentinos que, então, hoje vão a essa manifestação, estão neste protesto para trazer ali a sua força. Inclusive, o lema, né, dessa manifestação é o seguinte: colocamos o ombro, o trabalho e o esforço, que a política agora faça o mesmo. Esse é o chamado da Federação Agrária da Argentina, que é uma espécie de, né, ou a Sociedade Rural Brasileira, ou a BAG, né, ela é uma organização de produtores, e ela promoveu esse ato, né, a concentração começou às 8 da manhã, o ato deve ser às 10 horas, como eu falei, tem Rosário, tem Santa Fé, então a gente tem ali alguns pontos de movimentação, e ela fez esse chamado. As associações de classe, as instituições aderiram ao movimento e virou realmente um movimento bastante grande, pelo menos, né, na expectativa, na projeção, na organização. Agora a gente vai monitorando o que acontece na sequência. A gente ainda não tem as primeiras informações de como é que as coisas estão acontecendo por lá, a gente está aqui em cima, então logo essas notícias comecem a surgir, a gente vem e vai atualizando vocês sobre os assuntos, tá certo? Então a gente tem esse ponto aí para discutir de forma dar bastante espaço para essa questão. Ontem, quando a gente divulgou essa informação, eu tive muitos analistas, consultores de mercado e colegas do agro que vieram falar comigo e falou: olha, Carla, muito difícil essas respostas do governo começarem de fato a aparecer, porque realmente, né, com que dinheiro, com que situação vão mudar tudo isso? Né? A galinha dos ovos de ouro da economia argentina é o próprio agronegócio, completamente esganada agora, sem nenhuma condição de avançar com isso, e a gente sabe que o sofrimento do produtor argentino é grande, que a produção está se inviabilizando, não só pela seca, não só por uma situação ou outra, então a gente está nessa condição toda. Então a gente vai monitorando e qualquer novidade a gente traz para vocês por aqui. Antes da gente trazer o Matheus para essa conversa, só quero falar rapidamente sobre essa questão dos combustíveis, porque certamente é algo que eu vou trazer também na conversa com o diretor da Pátria Agronegócios, para atualizá-los, né? Ontem foi divulgado, então, que o Ministério da Fazenda e ali a reunião com o governo federal ficou decidido a volta da tributação sobre etanol e gasolina. O óleo diesel, não. O que já ajuda para o agronegócio, né? Os fretes, então, não vão sentir mais esse peso, e um peso maior ainda do que já estão sentindo, já estão inflados, já estão, né, por serem agora muito demandados, os preços subirão muito e vai tirar do produtor. Inclusive, hoje já falei com o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, que trouxe essa perspectiva também, e vai entrar uma matéria um pouquinho mais tarde para você que nos acompanha por aqui. Na sequência dessa determinação da volta, da reoneração dos combustíveis, a medida provisória termina hoje, dia 28, e é hoje também que o presidente Lula se reúne com ministros do governo e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para debater a reoneração destes combustíveis. Quem vai estar nessa reunião? O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Então, nós estamos nessa situação, vamos entender como é que essa retomada da tributação ela vem.
A perspectiva inicial é de que haja um aumento de 69 centavos no preço da gasolina e 24 centavos no preço do litro do etanol, né? Essa volta dos impostos, ela tem o objetivo de arrecadar 28,8 bilhões neste ano, né? Mas sem anúncios oficiais feitos pelo Planalto. Mais do que isso, nós temos também a decisão que passou ali não só pela parte técnica, ou seja, pelos ministérios do governo, mas passou também por toda a ala política do PT, incluindo a senhora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido. Isso por quê? Porque, claro, que uma volta da tributação aos combustíveis vai fazer os preços subirem, que isso vai bater na inflação, sem dúvida, e é normal que isso aconteça. Agora, como isso afeta as promessas e as medidas populistas, né, e populares, de forma que não se torne algo impopular agora, né, por necessidade de arrecadação do governo, e lembrando que Fernando Haddad também volta a tributar os combustíveis para tentar colocar ali mais essa linha no seu arcabouço fiscal, ainda não apresentado, diz que é março. Então a gente tem que olhar todos esses pontos. A inflação vai sentir na bomba, o consumidor final vai sentir mais do que esses 24 centavos por litro no etanol ou 69 na gasolina, e a gente vai monitorar. Na sequência, também, antes de eu chamar o Matheus, lembrando que ainda há muitas incertezas em torno dessa reoneração, mas isso já traz também algum alívio, né, ao setor do etanol. Porque por exemplo, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar já vinha sinalizando que nós teríamos a perda de 200 mil empregos caso a desoneração continuasse por mais tempo, porque as usinas estavam sentindo, né, esse peso da desoneração dos combustíveis. Então, a gente está nesse caso, a gente está em cima disso. O especialista sênior da S&P Global, a especialista sênior, que é a Nicole Monteiro de Castro, disse ao Valor Econômico: com certeza a reoneração tende a ser boa para o etanol. Com o retorno dos tributos, esperamos que volte a haver um incentivo econômico para o consumidor abastecer com etanol. Isso impacta como no açúcar. As usinas, diante dessa mudança, tendem a olhar mais para a produção de etanol e menos açúcar, o que deve fazer algum impacto, também deve trazer algum reflexo para o andamento das cotações do açúcar. Em cima deste tema está Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado de energias e sucro energético, que está acompanhando o caso e vai trazer na sequência para nós todo o entendimento dessa situação e principalmente como isso chega para o produtor brasileiro. Então, estamos mantendo essa atualização e mantendo essa necessidade de entendermos, né, como é que as coisas vão se dar a partir de agora. Então, agora é que a gente vai entender, né, efetivamente como é que as coisas vão acontecendo. A você que está nos acompanhando pelo Instagram, vou dizer para você, vamos já migrando para o YouTube, onde a gente vai trazer para essa conversa o senhor Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, porque essa questão dos combustíveis já estava também preocupando o setor do agro. Precisávamos entender como é que o diesel ia se comportar diante disso, para, na sequência, a gente falar sobre o mercado de grãos, de soja, de milho, e principalmente entender que momento é esse da nossa colheita, que sofre com problemas sérios, né, em várias regiões do país, seja pelo excesso de chuvas ou pela falta delas. Então vamos todos para o YouTube nesse momento ou para o noticiasagricolas.com.br para acompanhar a entrevista com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom, a você que está nos acompanhando pelo YouTube, vamos juntos, então, trazer essas informações sobre o mercado de grãos, sobre a nossa colheita, principalmente sobre a nossa colheita, e como é que o produtor está se comportando diante disso, fazendo ali as suas estratégias, tratando ali os seus negócios diante desse quadro, né? É sabido que nós devemos ter uma safra recorde, mas os números que podem não alcançar a sua totalidade por conta desses problemas que a gente enfrenta agora. Inclusive, olha só que audiência seleta deste Bom Dia Agronegócio. Senhor Endrigo Dalcin conosco. Endrigo, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo, viu?
Bom, já está conosco, portanto, o senhor Matheus Pereira, certo? Bom Estou dia, aqui. Matheus, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Sempre um prazer ter você com a gente. Muito bom dia para ti, Carla. Quero até aproveitar o espaço para dar um bom dia também em especial ao amigo Endrigo Dalcin. Bom dia a todos que nos Sim. assistem por aqui. Prazerão estar mais uma vez contigo, Carla, agora que você volta lá do Emirados Árabes. Bora falar um pouquinho de mercado de soja, mercado de milho, consequências aí, em especial essas mudanças políticas fiscais no nosso país. Bora lá. E a gente já começa com essa informação, né, Matheus, de que temos aí a reoneração dos combustíveis. Como é que você recebe essa notícia? Faz sentido para você isso acontecer? O Brasil precisa dessa arrecadação? Como é que você recebeu essa informação na tarde de ontem e quais suas projeções a partir de agora? Olha, primeiro ponto, cara, a gente tem que levar em consideração que já era planejamento do governo, né, a voltar com PIS/COFINS sobre combustíveis, né? Já era promessa, não promessa de campanha, mas já era estudado assim que Lula venceu as eleições no ano passado e já começou, né, a articular algumas nomeações. Haddad já alertava e dava sinais muito claros que iria voltar, né, com a tributação PIS/COFINS, né, desonerando aí a baixada, né, a redução do imposto federal. O mercado esperava que isso impactaria, né, também ao diesel, né, que é talvez o combustível mais consumido da nossa cadeia de distribuição do país. Né? Deve ser, não, é o combustível mais consumido na nossa cadeia de distribuição no Brasil. Né? É uma malha totalmente dependente da rodovia, né, da rodoviária, principalmente de caminhões. O imposto ele retoma principalmente a gasolina e o etanol, porém o diesel ele é postergado até o fim de 2023, trazendo um certo alívio, né? Não só aos produtores rurais que estão sentindo dificuldades agora no escoamento, já existem relatos da clientela pátria hoje distribuída por todo o Brasil de que os preços hoje de armazéns gerais estão exorbitantes por um excesso de demanda, né? O produtor rural entrou na safra 23 com pouquíssima soja comercializada a futuro, né? O que tem dificultado muito agora a venda do disponível. São muitos produtores e muita oferta que entra no mercado disponível agora, enfrentando dificuldade na armazenagem, enfrentando uma soja que tem sido retirada de campo um pouco mais úmida do que o padrão necessário ou padrão desejado, né? Por conta desses excessos de chuvas que estamos vivenciando em grande parte do Mato Grosso, grande parte de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, uma soja que é retirada de campo com teor de umidade um pouquinho mais alto, tem que passar por todo um processo de seca, acaba, enfim, gerando filas um pouco mais longas, né, do que se esperado para fazer o descarregamento, para voltar com esse caminhão para a fazenda, para fazer o recarrego. Então, de fato, hoje o problema do Brasil é logística. E a gente não sofrer essa elevação tributária federal do PIS/COFINS no combustível já é uma grande vitória. O setor que já vem sofrendo esse esganamento logístico seria aí mais uma pedra, mais um pé pisando no pescoço do setor produtivo, caso a gente tivesse a volta desse tributo federal. Então, por um lado, um certo alívio, por outro, a gente vive sim uma realidade extremamente problemática na logística brasileira agora, Carla. Você falou dessa questão logística. Hoje eu já entrevistei o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, bem cedinho, a gente, né, para uma matéria posterior, e ele dizia isso, Matheus, assim, ele falou: olha, Carla, a gente tem realmente alguns problemas na nossa safra, a gente não deve alcançar, né, a totalidade esperada por conta dessas perdas que nós ainda estamos contabilizando, a nossa colheita caminha e evolui lentamente, mas o nosso maior problema agora é a questão logística. Matheus, eu queria fazer duas perguntas para a gente entender esse atual momento. A gente está falando de que projeção de safra pelos olhos da pátria e como isso se choca com uma capacidade logística do Brasil que é a mesma de alguns anos atrás. Eu não diria nem a mesma do ano passado, é a mesma de alguns anos atrás. Como é que essas duas informações estão se chocando agora? Olha, primeiro ponto, Carla, a nossa equipe de inteligência dentro da pátria nunca chegou a estimar a safra em 150 milhões de toneladas. A gente sempre viu Verdade. números um pouco abaixo, né? 148, 149 foi o nosso máximo estimado. Porque desde o começo, né, a gente não só via agora os excessos de chuvas sendo um problema durante a colheita, mas também a falta delas no Rio Grande do Sul, que traria, né, esses cortes agressivos que os nossos compatriotas gaúchos estão sofrendo por agora.
é indiscutível que o Rio Grande do Sul vem sofrendo a terceira drástica quebra de safra de sua história, né? Tanto para a soja verão, quanto para o milho, quanto para outras culturas. Mas a produção total brasileira, em termos de produção por dimensão diária semeada, ela é uma produção recorde. Nosso último recorde foi em torno de 135 milhões de toneladas. A gente hoje trazer 148 milhões de toneladas, que ainda são aí contabilizadas quebras, né? Já somando tanto excesso de chuvas, que reduzem a qualidade da soja aqui no centro do país, quanto a falta delas lá no extremo sul do nosso Brasil. Então, 148 milhões de toneladas ainda configura uma safra recorde em produção total, em valores absolutos. É claro que quando a gente compara isso com a demanda, a gente tem que entender também que a demanda total por soja no planeta também está em patamares recordes. Ou seja, qualquer redução do lado da oferta, ela gera, né, esse suporte aos preços. O problema do Brasil hoje é a logística. A gente não tem capacidade de ser beneficiado por esse mercado internacional altista que a gente tem vivido lá em Chicago, né? A gente vale sempre lembrar, né, que esses contratos Chicago acima dos $15 já eram patamares recordes para esses contratos em específico. Chegou a ter janeiro em Chicago cotado a 15,40, que era muito próximo ao patamar recorde registrado no ano passado, recorde histórico. Então a gente tem que lembrar que lá fora o mercado da soja é um mercado altíssimo, mercado sustentado. A gente só não se beneficia desse mercado altíssimo dentro do Brasil por conta de um excesso, né? Essa incapacidade de escoamento. E aí que eu levanto um dado muito importante para trazer essa visão de que como a gente tem enxergado o Brasil agora. Do Paraná ao Tocantins, todo esse miolo gerado aqui, ele produz quase 120 milhões de toneladas de soja. Isso é mais soja do que todo o Brasil produzia há 5 anos atrás. Então, por mais que a gente tenha esses problemas graves aí nos extremos, né, no extremo sul, excesso de chuvas que tem reduzido a qualidade produtiva aqui do centro do país, a gente está falando de 120 milhões de toneladas só que no miolo do nosso Brasil. Então, são muito mais soja do que a gente produzia há 5 anos atrás, muito mais soja do que a nossa capacidade de armazenagem estática é capaz de absorver. Então, de fato, a grande dificuldade do Brasil hoje está recaída sobre problemas internos, domésticos. A gente tem sofrido com prêmios negativos que precificam, né, na exportação esse excesso de oferta. E aí eu sempre faço um jogo mental com os nossos clientes aqui, especialmente os produtores rurais, quando a gente está tendo conversas um pouco mais profundas, é que tente usar da empatia de você, produtor rural, se colocar hoje no lado do comprador. Você acha que o comprador hoje tem alguma dificuldade em fazer originação de soja? Ele abre a boca, ele sabe que ele tem ali dezenas, se não centenas de produtores com a soja na mão para ser vendida e não tem dificuldade alguma na compra. Eu sou produtor, eu vivo desse mercado, eu sinto na pele hoje o que a gente está sentindo, que é essa depreciação da nossa soja. Que se fosse contabilizada apenas por dólar e por Chicago, desconsiderando prêmios, a gente já estaria novamente a preços recordes dentro do Brasil, se não fosse sempre levado em consideração os prêmios de exportação do nosso país. Então, a grande dificuldade hoje é esse excesso, esse escoamento, que não é duradouro, ele não é eterno. Porém, infelizmente, nessas próximas semanas ainda, com a aceleração ainda mais acentuada da colheita, a gente nem chegou aos 50% da área colhida no Brasil, a gente ainda viverá, Carla, esse excesso de oferta que impede os preços da soja interna no Brasil a sofrer esses alavancos. Então, o produtor que não se preparou para passar esse período aí de depreciação da soja, infelizmente vive um cenário de pressão nesses preços aqui internamente, sem o reflexo da cena externa recaindo sobre o mercado interno. E, Matheus, a gente tem como é que está a sua projeção, o que os mapas mostram para as previsões climáticas quando a gente pensa na continuidade da colheita. Esse produtor que não tem conseguido avançar adequadamente com a colheita, a gente tem já as imagens que circulam, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, elas são muito preocupantes, enquanto a gente tem outras informações, como, por exemplo, Santa Fé de Goiás, solzão rachando, soja 100% colhida, me diz aqui, por exemplo, o Lincoln Delano. Então, quer dizer, a gente tem diversas situações nesse momento. O que os mapas climáticos nos apontam
para a continuidade dessa colheita e se a gente vai alcançar, em algum momento, nesse curto, médio prazo, alguma regularidade dos trabalhos de campo. A gente vai conseguir ter uma evolução mais consistente dos nossos trabalhos a partir das próximas semanas ou ainda não? Olha, Carla, para contextualização, né, a sede da Pátria ela fica aqui em Goiânia. Em Goiânia, em 2023, a gente viu de chuvas dias sim, outros também. Todos os dias chove aqui no céu do país. De fato, as propriedades da minha família elas sofreram atrasos drásticos de colheita, né? Também sofrendo agora atraso de plantio. As chuvas foram um grande problema, tem sido um grande problema, porém, para esses próximos 6 dias, em especial ali a região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, junto com todo o estado de Goiás, em exceção ao extremo sul, que é aquela região ali próxima a Itumbiara, próxima a Chapadas, aquela região ainda sofre com muitas chuvas esperadas para os próximos 5 a 6 dias, porém todo o restante do centro, centro-norte de Goiás, região centro e leste do Mato Grosso, ela passará por um período de tempo mais aberto, temperaturas mais elevadas, aceleração de colheita, drenagem da soja. Então, de fato, a gente vai viver agora os próximos 6 dias um cenário mais agradável para o processo de colheita no Mato Grosso e em Goiás. Quando a gente olha principalmente para o Mato Grosso do Sul, Paraná, também com atraso de colheita histórico, juntamente com São Paulo, parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que começa o processo de colheita nas próximas semanas ainda. Infelizmente, o excesso de chuvas continua sendo um calo no sapato do produtor. Então, é um certo ponto que alivia toda essa pressão que os nossos prêmios de exportação têm sofrido, né? A gente viveu o excedente de oferta nos últimos 15, 20 dias. Nos próximos 15 a 20 dias, a gente deve viver agora, não uma escassez, mas uma certa dificuldade do produtor em retirar essa soja do campo e colocar ela em linha de exportação. Ou seja, a gente deve ver a retomada dos prêmios de exportação, porém não recairia a prêmio de exportação voltando a patamares de 70 centos, 90 centos. Não, a gente provavelmente só retira ele do patamar negativo, colocando ele próximo a zero ou logo acima disso, algo que não traz grandes movimentos na soja física, porém sim, já alivia esse excesso, né, de oferta que a gente tem vivido por agora. É interessante da gente observar isso, porque a gente não tem essa... Nessa conversa com o Galvão também, Matheus, ele pontuou essa dificuldade que a gente tem de projetar e colocar em prática uma modernização, por exemplo, da nossa condição logística para se preparar justamente para uma safra como essa, né? Porque apesar dessas perdas, apesar dessas quebras e tudo mais, a gente ainda vai ter, como você falou, é uma safra grande, é uma safra recorde que só no miolo do Brasil tem 120 milhões de toneladas. Como é que o produtor está definindo a sua dinâmica de comercialização diante desse cenário que você está me descrevendo, Matheus? Ele continua com as suas vendas um pouco mais lentas? Há uma certa cautela do produtor agora para justamente não passar mais descoberto ainda por essa chegada iminente de uma oferta robusta de soja que vem por aí? Olha, agora até olhando pelo outro lado, né, cara? A gente tem que lembrar que o produtor também vem de 3 safras consecutivas, a grande maioria, não vou dizer todos, né? A gente sabe que os extremos do Brasil, em especial Rio Grande do Sul, Paraná, sofreu grandes quebras aí nos últimos 3 anos, 2 anos. Porém, grande parte do produtor ele vem se capitalizando desde 2020. É um produtor que entra em 2023 bem capitalizado, com capacidade de retenção, desde que haja estrutura de armazenagem, seja em silos convencionais ou alternativos, esse produtor, ele, na grande maioria, em média no Brasil, ele possui a capacidade de segurar mais a soja na mão. Então, por mais que a gente tenha vivenciado, agora esteja vivendo, né, esse excesso de oferta, o comprador com facilidade na originação, o vendedor também, o lado produtor rural, ele possui mais capacidade de reter o grão na mão, diferente de anos anteriores. Fato curioso também, Carla, que já não é novidade para ninguém, né? É que o produtor entrou em safra 23 agora, com níveis de comercialização a futuro muito baixos, né? Muito baixo do ano passado, muito baixo em relação à média, e o produtor ainda está, né, muito avesso às novas vendas, em especial agora, essas quedas recentes que a gente teve, que foram pressionadas, como eu já disse, por prêmios de exportação, em especial, né?
O produtor está muito averso a fazer novas entregas, novas vendas, e tem, enfim, o mercado agora ele tem se definido como uma queda de braço, aonde o comprador está tranquilo, está aliviado, não precisa criar muita euforia na originação, e o vendedor está entregando da boca para a mão, né, fazendo só os compromissos imediatos, fazendo o possível, né, para fazer toda essa articulação contábil para poder cumprir os compromissos financeiros de curto prazo, mas ainda assim, né, reter o grão em mãos. Então, é uma queda de braço, aonde, na visão da Pátria, ela deve durar por mais 60, 70 dias, que é quando a gente começa, né, a entrar na reta final de colheita brasileira, restando apenas percentuais quase insignificantes para serem retirados do campo. Passado esse momento, a gente vai sim ter uma demanda se restabelecendo, trazendo novamente alívio, né, aos preços da soja internamente no Brasil. E, Matheus, como é que vocês estão avaliando essas duas pontas de consumo, demanda interna e demanda para exportação? A gente tem as projeções são de uma retomada das nossas exportações, depois de termos exportado menos no ano passado por conta da nossa quebra de safra, e, claro, um aumento da nossa demanda interna. A Pátria também tem essa perspectiva e a gente tem pontas importantes, então, aí se complementando quando o assunto é a demanda, quando o assunto é o consumo, incluindo a nossa demanda interna? Muito bem. A nossa exportação, ela se tornará recorde, né? Ela baterá um novo recorde esse ano. A Pátria estima que a gente tem potencial de alcançar 95, se não 100 milhões de toneladas. É um patamar ainda um pouco longe, quanto distante. Porém, a soja brasileira é a soja mais barata do planeta, disponível para embarque grão in natura. A gente tem, sim, sofrido essa aceleração da demanda pelo nosso produto. O grande dificultador hoje para o mercado interno, a gente tem que entender quem é o elo de maior consumo internamente no Brasil, internamente, e é a cadeia de ração animal. E quando a gente trata de ração animal da pecuária, e não só confinada à bovinocultura, mas também à suinocultura, à avicultura, foram cadeias que também sofreram depreciações de margem, sofreram quedas no produto terminado. Nos últimos 60, 90 dias, tanto suínos, aves e bois, né, ou vacas, enfim, terminadas para corte, sofreu quedas agressivas nos preços finais de venda, que dificultou muito a margem, né, do pecuarista em geral em fazer aquisições de ração. Então, hoje, a ração, que é um dos maiores consumidores de grãos dentro do Brasil, tanto soja quanto milho, em especial milho, mas também a soja tem a sua significância, infelizmente é um mercado que vem deteriorado pela margem, né? Uma margem próxima de zero ou no negativo, quando a gente vê preços hoje exercidos da ração, o que dificulta muito o computador interno. Então, o mercado da soja hoje, ele se recai muito mais à exportação do que internamente no Brasil. Se a gente olha para a cena interna, infelizmente não é um mercado que traz muitas perspectivas de altas, muito pelo contrário, é um mercado que traz até um cenário fundamental de mais pressão aos preços da ração, que é oriunda aí, tanto de soja quanto de milho. Porém, a exportação, que é o grande tomador de preço agora no primeiro semestre na soja, primeiro semestre todo ano na soja brasileira é dominado por exportação. E na exportação a gente tem uma via totalmente oposta, né? A gente tem margens do esmagamento da soja china extremamente positivas, extremamente não, saudáveis, eu diria. As margens saudáveis, juntamente com o preço da nossa soja para embarque imediato, bem mais barato que os nossos concorrentes norte-americanos, do que a Argentina nem é tanto um grande exportador da soja in natura, mais do processado, mas também sofre com grandes problemas de quebra produtiva. Então, sim, a soja brasileira, passada esse engasgo logístico que a gente deve viver, mais uma vez, por 60, 70 dias, é uma soja altista, baseado puramente nessa exportação, nessa demanda asiática, que está com viés de altas e, enfim, de bater novos recordes agora em 2023. E nós, então, observarmos essa China, por exemplo, a China, a gente fala da China porque é a maior compradora mundial, mas os outros compradores também, mais contidos agora, refletem o começo ali da sua fala, quando, do lado do comprador, por enquanto, tudo certo, ele sabe que ele tem oferta, abre aspas, garantida, fecha aspas, para essa temporada, para esse ano comercial, né, Matheus? Exato. E quando eu falo isso, né, Carla, eu fico até imaginando
Eu, quando estou com minha vestimenta de roça, né? Estou lá para ser produtor, não sendo analista de mercado. Eu me escutar falar isso, talvez eu ficaria extremamente irritado. Puta que pariu, mas desculpa o palavreado, mas assim, mas será que a gente vai viver essa certa pressão? Será que o preço da soja vai ficar incapaz de subir? Mas quando eu vi esse colete da pátria, esse manto nosso, né, da pátria agronegócio, eu tenho que ser realista, tenho que enxergar onde realmente a gente pode chegar com os preços e orientar, né, a classe produtiva, que é a grande maioria dos nossos clientes. Então, a gente tem que ser realista, que infelizmente o cenário para os próximos 2 meses não é animador. É um mercado lateralizado, um mercado que, apesar desse viés de alta lá fora, aqui dentro do Brasil a gente é incapaz, né, de justificar novas altas por esse excesso, né, escoar. Quando a soja estiver sendo escoada, sendo colocada mais próximo às zonas de embarque do Brasil, a originação interna do país tornar mais dificultosa, porque produtores já passaram naqueles períodos de maior gasto, que tradicionalmente no centro do país são aquelas datas de 30/4, 30/5, quando vence grande parte dos prazos safras, começam a vencer custeios, começam a vencer investimentos rurais. Então, passadas essas datas, o produtor começa a ter menos necessidade de avançar com vendas, né? Avançar com necessidade de caixa, e neste momento é quando os preços tendem, né, a retomar, principalmente os prêmios de exportação, como eu já disse, extremamente depreciados. Matheus, a gente tem uma resposta para o Fabiano Souza, que te pergunta assim: Matheus, na sua opinião, qual seria uma solução imediata para esta logística? Acho que imediata não tem, né, Matheus? Olha, boníssima pergunta, extraordinária pergunta, mas imediata só um milagre, viu, Fabiano? Infelizmente, a gente não há nada que possa ser feito imediatamente, nem para esse ano, provavelmente nem para o próximo ano. A gente precisa de políticas, né, de expansão do nosso modal logístico que não visam apenas o curto prazo. Até porque as políticas que visam o curto prazo são cuidados mais paliativos, de pouca duração. Se a gente quer colocar daqui 5 anos, 10 anos, o Brasil estagnado no patamar do maior produtor de alimentos do planeta, a gente precisa olhar por políticas que daqui 5, 10, 15 anos justifiquem a gente se manter nesse patamar que nos foi colocado aí nos últimos 5 a 10 anos. Então não é nada de curto prazo a ser solucionado. O produtor hoje, existem alternativas paliativas que seriam armazenagem alternativas, né, que seriam esses novos modais de armazenagem que coloca a soja em propriedade sem ter necessidade do investimento no armazém vertical, enfim, uma estrutura mais consolidada. A gente sabe o quão problemático também é, né? Existem várias características do grão que precisam ser colocadas para ter uma armazenagem satisfatória dentro de propriedades via silobags ou outras alternativas de armazenagem. Mas não há nada, infelizmente, que possa ser feito a curto prazo. A gente precisa, como classe produtora, como classe de empresários rurais ou de profissionais agrícolas, né, que vivem também do agro, precisam de mais organização, precisam de sempre estar cobrando os teus representantes parlamentares ou as entidades de classe, como é o caso da ProSoja, que eu sempre ressalto aqui, hoje presidida pelo grande Galvão, grande amigo também. Não cobrar, mas apoiá-los, né? Apoiem, dê ouvidos, ajudem nas causas, ajudem a quem está nos defendendo lá em Brasília, ajudem aqueles parlamentares que estão ali defendendo a ampliação dos investimentos no nosso setor. Então é isso que é importante hoje. A gente não pode, infelizmente, agora pensar no curto prazo e pensar em soluções de hoje para amanhã, que infelizmente elas não existem. A gente precisa pensar como estaremos daqui 5, 10 anos, daqui 2, 3 anos, como estarão os investimentos agora, para que no longo prazo, né, a gente possa colher bons frutos. Infelizmente, não há nada que possa ser feito agora. É verdade. Matheus, e o Reginaldo, de Patos de Minas, ele te pergunta assim, e o Fabiano agradeceu a tua resposta. O Reginaldo diz assim, ó, com essa safra cheia, como você vê a questão do esmagamento do farelo de soja? Com a perspectiva diante de uma Argentina com os seus problemas, o que você pontuaria sobre o farelo, Matheus? Olha, muito bem. No atual momento, né, o mercado do farelo ele vai ser destinado pela demanda e, como eu já disse, o mercado, a demanda por ração, ela está problemática, né, ela tá esmagada por margens apertadas ao pecuarista em geral, né.
de toda a cadeia da pecuária, aves, suínos e bovinocultura, como eu já disse. Então, hoje o farelo, ele precisa, né, o mercado pecuário ele precisa de uma aceleração para retomar essa demanda mais agressiva por farelo e estimular a indústria no esmagamento. Então, hoje, o que a gente sofre dentro do Brasil por esmagamento e no uso do farelo é a demanda que vem sofrendo esse corte de margem agressivo. Então, sem a retomada do mercado pecuário, que ela é provável, né? A gente sofreu principalmente agora, recentemente, esse alto embargo da vaca louca aqui no Brasil. A gente já tem vivido nessas articulações e até tem que dar o braço a torcer ao atual governo na eficiência que foi a tentativa, as tratativas, né, de retomar as nossas exportações em direção à China. Sim. As respostas foram imediatas, por mais assim que grande parte que nos assistem, e eu também me enquadro nisso, né, de não estar, enfim, 100% satisfeito com esse novo governo, né, não ser um grande apoiador, porém é o que temos agora e é onde a gente tem que tentar trabalhar dentro das circunstâncias que temos. E esse atual governo ele foi sim eficiente em começar as tratativas de reabertura do nosso mercado pecuário, né, em direção à China. Então, reabrindo, que deve acontecer nas próximas semanas, dias, enfim, as tratativas foram eficientes, foram imediatas. A gente vai ter novamente uma escalada dos preços do boi terminado, voltando a estimular também a cadeia de abastecimento interno. Então, é um mercado que está dependendo pela demanda, não pelo excesso de oferta. Bom, dessa forma, né, meu amigo, eu tenho certeza que a maior parte da nossa audiência, que é de produtores de soja, produtores de milho, estão muito bem abastecidos para começar essa semana, né, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. E é importante a gente trazer esse reforço, né, Matheus? Nem sempre a gente vai ter. A gente acaba sendo muito cobrado, né, por dar sempre boas notícias. E a gente vai ter que falar quando o mercado estiver pressionado, quando houver esse peso sobre as cotações, porque o preço nada mais é do que o encontro da curva da demanda com a curva da oferta. E às vezes ela vai estar num vale, ela vai estar num momento mais baixo, e isso precisa ser encarado pelo produtor como um outro momento ou mais um momento da sua gestão. O importante é passar por isso estando protegido e não estando descoberto. Acho que o resumo da nossa conversa traz isso, não? Exato, cara. Assim, como eu já disse, é quase uma década que eu já estou trabalhando puramente com análise de mercado, inteligência de mercado agrícola, né? E por fato curioso, amanhã, no dia 1º de março, eu completo 9 anos de carreira. E nesses 9 anos, somente amanhã que eu vou ter mais experiência estando no mercado internamente no Brasil do que trabalhando em Chicago. Comecei minha carreira fora, né, trabalhando lá diretamente com a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, junto com a CBOT, frente à CBOT, e somente agora que eu passo a ter mais tempo voltado ao Brasil, trabalhando aqui internamente do que lá fora. Fato apenas curioso para ressaltar de que, muitas das vezes, como eu já disse, vejo as notícias trazendo um cenário baixista no mercado da soja, e eu, como produtor também, filho, neto, sobrinho, papagaio, enfim, família inteira de produtores rurais, acabo me sentindo também denegrido, né, por um mercado que deveria estar repassando preços mais justos à base produtiva no nosso país. Só que, infelizmente, a gente tem que trabalhar hoje com a realidade. Não adianta a gente simplesmente bater na tecla que nos próximos 60 dias a gente visualiza o mercado altista, quando a realidade não é essa. A gente entende que o produtor rural, ele, nesses próximos 60 dias em especial, ele está muito sensibilizado por necessidade de caixa. A gente sabe desses prazos safra, a gente que vive desse negócio, a gente entende que esse período também ele é alinhado com a altíssima necessidade de compromissos financeiros. Então, existem maneiras de aliar tanto a parte preciso de caixa quanto, a soja deve subir nesse segundo semestre, ter essa capacidade de retomar os ganhos na virada aí de maio para junho, de junho para julho. Como que usa isso? Nos procure aqui na Pátria Agronegócios, que a gente consegue orientá-lo de maneira mais incisiva, trazer alguma estratégia mais específica a cada negócio. Não existe receita de bolo ao mercado da soja. A realidade tua de produtor rural no interior do Mato Grosso é diferente do teu vizinho, é diferente do produtor do Mato Grosso do Sul, diferente do paranaense, do gaúcho, do tocantinense.
Então, as estratégias do mercado, elas nunca serão, né, generalizadas, genéricas. Elas têm sempre que ser tratadas de maneira particular, visando a necessidade financeira de cada produtor e o que cada um, né, tem vendido, não tem. Então, é muito importante a gente entender a realidade de cada um e poder trazer orientações particulares. Então, por isso que convido a conhecer mais sobre o nosso trabalho da Prata Agronegócios. Excelente. Matheus, obrigada. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, já essa entrevista vai estar na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de seguir também a Pátria Agronegócios no Instagram, né, Matheus? @patria.agronegócios e também o Matheus, @mateus.patria, certo? Exatamente, Carla. A gente trata de um conteúdo mais direcionado, né, ao mercado geral, generalista, né, nas nossas redes sociais da Pátria. No meu conteúdo particular aqui da Pátria Agronegócios, tenho a liberdade de ser mais opinativo, né, de realmente descer além aonde eu acho que deve ser descida. Então, siga a gente por lá. Quer bater um papo, nos procure nas redes sociais que a gente consegue desenvolver esses planos estratégicos para cada um de vocês. É isso. Matheus, obrigada, meu amigo. Boa semana para você, boa terça-feira. Um abraço para você, para todo o time da Pátria. A gente continua se falando para continuar trazendo informações à nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Carla. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistem. Até logo. Um abraço, meu amigo. Até logo. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, Pátria Agronegócios, conosco na manhã desta terça-feira, na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. E para a gente terminando essa edição, vamos ver como é que estão as cotações da soja na Bolsa de Chicago, milho, trigo. Março para soja, $15,800 por bushel, abaixo agora de 10 pontos. O maio perde 10,5 pontos para $15,200. Julho, $14,92, caindo 9 pontos mais 25. Agosto, $14,60, a perda de 8 pontos mais 75. No milho, baixas que variam de meio a 2 pontos mais 75, $6,40 no março, maio $6,42, julho $6,33, setembro $5,88 por bushel. Março para trigo agora, estável, $6,96, maio $7,09, 1 ponto de queda, julho $7,17, caindo 0,75, e o setembro $7,27, abaixo de 1 ponto. B3 para o milho, e eu já vou responder aqui uma outra pergunta do Reginaldo, tá? Milho, R$ 87,55 no março, alta de 0,4%. Maio, R$ 87,90, 0,3% de ganho. Julho, R$ 87,05, 0,1% de alta. E o setembro, sim, tem uma pequena baixa de 0,03% a R$ 86,80. O dólar agora tem alta de 0,12% para R$ 5,21. A gente tem aqui uma pergunta do Reginaldo, que diz o seguinte... Não é do Reginaldo. Deixa eu achar aqui a retomada. Pois é, acho que... Não sei se a pessoa pagou, enfim. Mas, né, tinha alguém nos perguntando sobre a questão dos insumos na sequência do Outlook Forum. Não tive tempo de trazer essa pergunta para o Matheus, mas o Outlook Forum do USDA foi na semana passada. A gente vai buscar essa resposta, saber como isso pesou ou não, né? Como influenciou, de uma forma geral, o preço dos insumos, dadas as primeiras projeções para a safra 23-24 dos produtores norte-americanos, e a gente vai fazer uma matéria bem completa desse pré-safra lá dos Estados Unidos, tá certo? Aí a gente consegue trazer essa resposta. Então, a gente vai trazendo, né, essas respostas ao longo das nossas edições aqui do Bom Dia Agro. Enfim, a gente vai sempre contar com isso, tá certo? Senhoras e senhores, 9h43 pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência até aqui. Amanhã estamos juntos novamente aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu te desejo uma excelente terça-feira de bons negócios e te convido a acompanhar o boletim das 10h30, também horário de Brasília, com Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, para a gente fazer um belo de um balanço sobre o mercado de trigo agora, o que a gente precisa entender. Os negócios caminham lentamente aqui no Brasil, a gente vai puxar esse assunto também, eu te espero às 10h30, vamos só trocar de estúdio, a gente já se vê. Até daqui a pouco, e para quem vai acompanhar o Bom Dia Agro, até amanhã.